Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. E finalmente, depois de 6 meses, hein, Megali, os parlamentares aqui no Senado presencialmente. Não teria como ser diferente, porque tem que ser presencial. A sabatina, ela precisa ocorrer aqui, tem questões regimentais. E esses indicados, eles precisam ser aprovados pelo Senado Federal. Geralmente, é algo protocolar ali, né? A gente não recorda de alguém com o nome negado, né? Já aconteceu no passado com algumas indicações que foram revistas, né? Mas como retaliações políticas. E é justamente um aspecto político que pode adiar essa retomada, pelo menos adiar a sabatina de alguns diplomatas. Diplomatas brasileiros estão sendo indicados aos cargos de embaixadores representando o Brasil mundo afora, né? Por quê? Em função da visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, a Roraima, ele que teve com o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, acompanhando aquele projeto Acolhida de venezuelanos, né? Agora, o que repercutiu mal em parcela da classe política foi realmente, primeiro, receber o secretário no momento de eleição ou pré-eleição nos Estados Unidos. Essa foi uma avaliação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que fez críticas públicas, e também a manifestação de Mike Pompeo em solo brasileiro, né, falando da política interna da Venezuela, fazendo críticas, falando em retirar justamente o governante lá da Venezuela, né? Todos conhecem a posição crítica do presidente, mas o que gerou reações no Senado foi justamente este momento, né? E também uma avaliação de que estamos recebendo alguém de fora para fazer críticas a um país que, em tese, seria um país amigo. Qual é a reação política, Megali? Tem já um requerimento sendo apresentado pelo senador Teomário Mota para adiar essas sabatinas, né? E eu ouvi primeiro o Ernesto Araújo. Agora tem uma questão prática aí. São 6 meses de espera para análise sabatina dos embaixadores, né? Só nos Estados Unidos, temos lá o embaixador aguardando 15 meses para ser indicado, né? Teve ali um atraso em função daquela novela toda, da tentativa de indicar o filho do presidente lá para os Estados Unidos, né? Isso foi engavetado, e aí tem que esperar agora uma análise do Senado. E tem outras implicações, outras consequências, né? Esta era uma semana para estar discutindo lá, por exemplo, a desoneração na folha de pagamento, a prorrogação da política de desoneração com a votação do veto. Isso ficou para a semana que vem, em função dessa prioridade aí da análise de embaixadores indicados a tribunais superiores, né? Então não dá para demorar muito também, né? Tem essa crise política e de política externa, né? Mas tem que votar porque a pauta ela é extensa, tem uma agenda muito longa, questões prioritárias, então não dá para ficar empurrando com a barriga. A questão da desoneração da folha vai ficar só para a semana que vem. Orengo, naquela época em que o presidente aventou a possibilidade de indicar o próprio filho para a embaixada nos Estados Unidos, ele desistiu, primeiro porque a coisa pegou muito mal, por motivos óbvios, e segundo porque ele percebeu que haveria a possibilidade ele passar por um vexame histórico, que seria o de ter a sua indicação rejeitada pelo Senado. Mas hoje, Bolsonaro, vamos combinar, não quero dar ideia aqui, porque a ideia é completamente absurda, né? Você indicar o próprio filho sem experiência nenhuma por um cargo tão importante, mas Bolsonaro não é o mesmo Bolsonaro. Ele tem mais popularidade, ele tem um centrão, ele tem mais poder de fogo, digamos. E que impediria ele de retomar essa ideia e realizar o sonho dourado do seu, não é primogênito, né? Do seu 02. Abrir um flanco, viu, Megali? O problema é que a aprovação, né, nesse caso, seria muito cara. E a gente está falando cara mesmo. Por quê, né? Muitos parlamentares aproveitariam o momento aí para pedir mais liberação de emenda, né, para usar isso como uma barganha mais que especial, né? Então seria um grande problema para o governo e politicamente desviaria o foco, né? A gente está no momento aqui de discussão de pacto federativo, né, de encontrar soluções aí para a crise fiscal, desenvolvimento de um novo programa social, uma substituição do Bolsa Família, tem reforma política, reforma tributária, e numa época pré-eleitoral, né, qual seria o senador que iria querer se desgastar com isso, já com a eleição batendo na porta, pelo menos a eleição municipal tem parlamentares que estão concorrendo, quem não concorre é cabo eleitoral. Então, realmente, agora, o próximo caminho para o Senado é aprovar os nomes dos embaixadores, tirar isso da pauta que está travando aí, e aí focar no que realmente interessa, nas questões prioritárias. Orengo, nesse fim de semana aqui houve reunião de alguns integrantes do governo com o senador Márcio Bittar, exatamente para falar de pacto federativo,
de um corte de 30 bilhões de reais aí pela frente, também do programa social, não é Renda Brasil, mas de como fica o programa social para 2021. Aliás, a gente fala aqui muito de Pacto Federativo. Explica pra gente exatamente, para os nossos ouvintes, o que é o Pacto Federativo, a importância dele e como foram essas conversas até aqui, hein, Orengo? É a relação, né, Sheila, entre os entes federativos, União, Estados e municípios, que é sempre conflituosa. A gente está vendo agora na reforma tributária, né, um querendo puxar a sardinha pro seu assado, né. Mas, para definir isso, né, o Pacto Federativo ele foi apresentado no fim do ano passado, com uma proposta de reformulação aí das políticas de relação entre os entes, mas também para mexer no orçamento, né? Essa PEC está englobando outra também, que é a PEC emergencial, e vai ser uma grande proposta. A ideia é abrir espaço no orçamento. É aquela lógica que a gente fala aqui do cobertor curto, né? A gente está no meio de uma crise fiscal. Então, se o governo realmente quer atender, por exemplo, mais de 20 milhões de brasileiros que foram atendidos pelo auxílio emergencial, que deixa de valer no fim do ano, se quiser englobar essas pessoas no Bolsa Família, vai ter que abrir espaço no orçamento, senão rompe o teto, né? A política de teto de gastos. E aí, as ideias apresentadas até agora pelo Ministério da Economia pegaram muito mal. O presidente ficou muito irritado, né? Mandou parar de discutir o assunto, não queria mais falar de Renda Brasil, porque uma saída encontrada pelo Ministério da Economia era congelar salário de aposentado, inclusive deixar o aposentado ganhando menos do que o salário mínimo, né, em alguns anos, né. Isso foi completamente descartado pelo presidente, ficou muito irritado, foi a história do cartão vermelho, mas até o nome Renda Brasil pode voltar, viu, Sheila? O relator Márcio Bittar é um defensor desse nome, diz que, inclusive defende que o Bolsa Família mude de nome porque a ideia é alterar o programa, criar portas de saída, conseguir abranger mais brasileiros, né. A ideia inicial é o seguinte: hoje o Renda Brasil, o Bolsa Família está em torno de R$190, a ideia é aumentar para 200 até R$250 e conseguir atender mais pessoas. E para isso, uma aposta é a chamada desvinculação. Hoje o orçamento, ele tem uma obrigatoriedade, são várias na verdade, né? Só tem que, na área da educação, investir 18% do orçamento, da receita corrente líquida, 15% para a saúde. A ideia do relator é tirar essa obrigatoriedade, dar mais autonomia aos gestores públicos na hora de fazer o manejo ali das verbas prioritárias do orçamento. Agora, até isso vai enfrentar resistência das frentes da educação, da saúde, que temem lá a redução de investimentos nessas áreas. Agora, é um grande desafio, é conseguir pegar esse orçamento, arrumar espaço para fazer as modificações no Bolsa Família, né? A gente sempre dá aquela ideia, né, Sheila? Tem tanta área para cortar e tanta gordura para queimar, né? No topo do escalão da estrutura pública do Estado, privilégios, muita gente ganhando mais do que o teto, e aí é preciso focar também na reforma administrativa, né? Tem muita distorção ainda que pode ser trabalhada aí antes de atingir áreas essenciais. Mas, por enquanto, Orengo, até aqui mesmo, a ideia dos parlamentares está muito mais no pensamento mágico, né, do que em alguma solução prática para esse Renda Brasil voltar a funcionar, não é? Porque realmente a dificuldade é encontrar esse espaço aí orçamentário, né, e aí, por enquanto, não conseguiram colocar no papel e ter uma ideia com adesão dos parlamentares. Como uma PEC, tem que ter muito voto, tem que ter 3/5, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado, 2 votações, e é sempre difícil mexer nessas áreas essenciais. Agora, há espaço, sim, para avançar e para cortar. A própria ideia do Pacto Federativo, ela propõe aí a estabelecer o teto do teto. É aquela história, nenhum servidor pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive incluindo os penduricalhos, os benefícios. Geraria uma economia, inclusive para os entes, né? Então, são algumas ideias aí que podem sair do papel e abrir caminho para reformular o Bolsa Família. E segunda-feira... Perdão. É isso que eu ia dizer. Todo mundo sabe, é dia de... A maravilhosa cozinha de Rodrigo Orengo. Prato do dia, Orengo. Gostou aí? Sensacional, Orengo. Eu não sei nem o Não, que é. eu disse pra ele assim, faça um churrasco, sexta-feira. Olha o churrasco de Rodrigo Orengo, por Não, favor. gente, às segundas-feiras é dia de cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. E aí, pra quem tá no YouTube, já consegue acompanhar as imagens de qual foi o prato de sexta-feira. Gente do céu, uma grelha de pato com molho... O que é isso? O que é isso? Fala aí, Orengo, eu desconheço, fale.
Molho de frutas vermelhas. Aliás, o pato e carnes de caça aí, né? Casam muito bem aí com molho agridoce, com laranja, frutas vermelhas. Fica a dica aí. E esse é um purê de mandioquinha, é isso? É isso aí. Aí, logo cedo, né, eu e Megali estávamos fora do ar falando, a gente respeita a pessoa e a gente divide a humanidade entre a pessoa que pega um punhado de purê e põe no prato. Isso representa Somos 99,9% por aqueles com a colher, assim, tá? Isso. É. Tem uma parcela da humanidade, genial, que esparrama pincel o purê. Que faz um rastro de purê. Um rastro de purê. São os loucos, são aqueles que mudam o mundo. São geniais. Steve Jobs. Winston Churchill. Isso. E o Rodrigo Orengo. O Darwin, quando fazia ali um purezinho, né? Como Veja, era? Os Founding Fathers, todos eles esparramavam o purê. Orengo, o que é esse objeto aí em cima do pato? São brotos, viu? Brotos de rabanete aí, viu? Mas ó, essa dica aí do purê... Não, Orengo, por favor. Tem um guardanapo ali, que é de pano, obviamente. Ele tá harmoniosamente colocado. Tem um laço em forma de rosa ali. Agora você tá esculachando também, né, Orengo? Mas o segredo tá no detalhe, viu? É que a gente come com os olhos também, né? Tem que Verdade, aproveitar. é verdade. Mas você ia contar o segredo do purê? O que é? O segredo, só pra fazer essa coisa bonita aí, né? É só pegar o dorso justamente da colher e fazer uma vírgula. É fácil aí, ó. Fica a dica. Fazer uma vírgula. Eu quero fazer uma observação. A gente tem essa foto belíssima de Rodrigo Orengo, mas tem uma outra foto muito bela de Rodrigo Orengo, postada no domingo. Vou trocar a trilha. A gente fuça nos redes sociais do Orengo. A gente stalkeia, mas a gente é do bem. No domingo, 20 de setembro, Rodrigo Orengo posta... Revolução Farroupilha. Aí, ó. Explica, Rodrigo Orengo, por que essa foto sua? Pra todos os gaúchos, né? O dia que marca a história do Rio Grande do Sul. 20 de setembro, dia da Revolução Farroupilha, dia do gaúcho, né? Conhecido no... Popularmente conhecido como. A gente tá ouvindo o som do hino do Rio Grande do Sul aí. E aí é uma tradição no estado, né? Quem é guri e as gurias lá no Rio Grande do Sul... se vestem ou se pilcham, né, pra ir à escola, tá? É uma grande tradição, vai né? Todo mundo assim na escola? Todo mundo. Vai todo mundo assim. As meninas com vestido, né, que é o vestido de prenda, e os meninos aí muito escolhem bacana. A cor do seu laço, se estimangos ou maragatos, vergam a cor do laço, como o Rodrigo Orengo está ali na nossa fotografia. Ninguém, mas é que eu sou curioso. Vocês fazem aquela dancinha assim de botar a mão chula? Alguns sabem fazer. Eu confesso que eu não tenho habilidade nem pra lixar a unha, pezinho, então é uma coisa também. Meio... Mas tem todas as outras. Dança do pezinho não é do Tchan? Desculpa. Não, tá legal, Megali. Muito Rodrigo Orengo. Orenguinho. Adorei. Uma gracinha, Rodrigo Orengo, mini Rodrigo Orengo. Uma grade de pato. Um piá. Piazinho. Um beijo pra você, Orengo. Valeu, parabéns pelo prato mais uma vez. Nos surpreendeu. Boa semana. Até mais.